Graça e paz, discípulos, tudo bem? Mais uma vez aqui, continuando o nosso discipulado dessa semana, preparando para o jejum de segunda-feira que vem, né? Nós vamos estar a semana toda falando de jejum, explicando, mostrando, né? Preparando vocês para o jejum de vocês, para o nosso jejum. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras te tornem em pães. Presta bem atenção. Primeira coisa que nós vamos entender nesse discipulado de hoje é que Jesus, ele é Deus. Guarda isso, Jesus é Deus. Mas quando ele assume a posição humana, carnal, lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus fosse alguma coisa que deveria se apegar. Sério isso, né? Então para pensar, Jesus é Deus, mas não usurpa ser Deus. Aqui ele é tentado, Satanás fala, se tu és filho de Deus, porque nem o diabo aqui tinha entendido ainda, eu acredito, que Jesus era o próprio Deus, né? Agora para pensar. Satanás, ele tentou Adão e Eva num jardim, cheio de comida, cheio de flores, cheio de beleza, todo maravilhoso. E Adão caiu. Adão estava em jejum, sabia o que era isso, precisava disso. Adão não precisava, não sabia, nem tinha necessidade de jejuar, porque ele tinha a plenitude de Deus, ele era igualzinho a Deus. Tá? Vamos lá. Agora Jesus está onde? Num deserto. Não é jardim, é deserto. Agora imagina, Jesus é Deus. Então Satanás não pode, Satanás dá um toque. Se tu és filho de Deus, entendeu? Um segredo que eu quero passar para vocês do jejum de Jesus: humilhação. Jesus abriu mão da sua divindade para ser homem, 100% homem. Sente fome, sente dor, sente cansado, é tentado, passa pelas provas, é rejeitado, é perseguido, mentiras são lançadas sobre ele, mas Jesus tinha uma retaguarda. Diz que Jesus tinha uma vida de jejum. Jesus, ele não usurpou a sua divindade, ele como ser humano, ele decide jejuar, se separar, ter a vida, o teu corpo em total controle e domínio do Espírito, ter o seu corpo na plenitude do Espírito. Ele nega a carne, aquilo que a carne poderia ter dito, mas pastor, será que Jesus tinha pecado carne? Não, Jesus não tinha pecado nenhum, mas Jesus tinha uma carne, e essa carne era humana, tá? Deixa eu te falar, Jesus, toda a Bíblia fala de Jesus, toda vez que você vê o anjo do Senhor, apareceu a Josué, lá no capítulo 3, capítulo 5 de Josué, e o anjo do Senhor, aquele que apareceu a Jacó, aquele anjo que Jacó segurou, o que ele disse? Lutou contra Deus, lutou com Deus. Era Jesus. Jesus agora, ele ganha um corpo de carne que vai ser para vir para a eternidade. Jesus agora tem que carregar um corpo glorificado para a eternidade.
Mas esse corpo está glorificado, cheio do poder, cheio da graça de Deus. Mas para que aquele corpo chegasse naquela condição, ele teve que abrir mão da sua divindade. Porque ele é Deus. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas vontades. Quer ver uma coisa que Jesus tem que é incrível? Jesus poderia decidir pelo que ele quisesse, qualquer hora. Mas ele, como ele se isola do Pai, no sentido de colocar a divindade do Pai acima de tudo, e ele se colocar como homem, representante do Pai, para amar os homens. Lá no livro de Colossenses diz assim, ele é a imagem, ele é a perfeita imagem, a expressão do Pai. Né? Em Colossenses ele diz isso, capítulo 1. Então acontece, você vê que Jesus, ele expressa o Pai, mas ele se isola. O Pai está lá, o Pai é poderoso, o Pai é glorificado, o Pai é Deus, mas eu aqui, Jesus, sou homem, ser humano. Nós precisamos entender que no processo do jejum, a nossa carne vai querer se exaltar, a nossa carne vai querer se ensoberbecer, a nossa carne vai querer achar que ela é alguma coisa. E no processo do jejum, você humilha a tua carne. Tu diz aí, carne, fica na tua. Carne, se sujeita, se submete à vontade do Pai, se submete à vontade do Espírito Santo. Você não vai falar, você não vai ter voz, você não vai ter autoridade aqui. Quem tem autoridade na minha vida é o Espírito Santo. Quem tem autoridade na minha vida é o Senhor. Eu estou te matando, eu estou te submetendo, deixando uma das minhas refeições. Eu te submeto ao querer, à vontade de Deus. E quando as coisas dão errado, tá? Porque as coisas dão errado às vezes na nossa vida, o que você tem que fazer? Em vez de murmurar, porque a murmuração é soberba, a reclamação é soberba. Satanás está tocando, quando você é tocado na carne para reclamar, murmurar, você na verdade, você está colocando para fora a soberba, é a carne querendo governar. É a carne querendo ser a dona da situação. É a carne querendo dizer para você assim, ó, quem manda aqui sou eu. Você tem que dizer para a tua carne no período de jejum, quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui é o Pai. A minha carne está submissa. Você vai ter, ó, durante o jejum vocês vão sentir nervosismo, irritação. Vocês serão tentados de todas as formas. Se submeta. Sabe por quê? Porque o sucesso é tremendo, a vitória é gloriosa, tá? A vitória vai ser poderosa nesse jejum de 40 dias, nós vamos vencer o inimigo vai estar caindo por terra, e nós vamos estar orando a Deus por um grande avivamento da igreja, por um grande avivamento pessoal e íntimo de cada um de nós, entendeu? Façam isso, sejam perseverantes, sejam vigilantes, fiquem atentos a tudo que Deus vai fazer, tá bom? Deus te abençoe, fique alerta sempre. A partir do dia 6 nós vamos entrar numa guerra e nós vamos vencer ela, porque o poder do Espírito Santo está nos guiando e nós estamos na presença do Senhor. Olha só, a tua vida precisa mudar, porque eu quero mudança para mim, por mais que eu ainda aprenda de Deus, eu quero mudança, eu quero mais poder, mais avivamento, mais graça, eu quero mais poder de Deus na minha vida, eu quero ser melhor como ser humano, eu quero ser melhor marido para minha esposa, melhor pai para meus filhos, melhor avô para meus netos, eu quero ser melhor pastor para a tua vida, pastor, melhor testemunho do mundo para todo mundo que está aí fora me vendo. É isso que eu quero ver a glória de Deus se manifestando sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, querido.